Bom dia, hoje é dia 28 de janeiro de 2023, último princípio nós vamos registrar aqui hoje, que é o princípio do altruísmo. Altruísmo é você se preocupar no sentido de cuidar do outro, de você não ter inveja, é você não agir com egoísmo, é o oposto, entendeu? É você não ter ambição, é você agir em função do outro, agir para servir. Pronto, é essa a palavra, agir para servir. E como a gente já conversou, tem alguns princípios que eles não estão explícitos, mas quando a Bíblia ela traz algumas histórias, quando traz alguns ensinamentos, ela costuma mostrar o que foi que aconteceu, né, e a consequência. Ou seja, ela está nos dizendo, se você for por esse caminho, a consequência é essa. E se nós fizermos o exercício de pensar o oposto, nós encontramos o que é para ser feito. Entendeu? Muitas vezes isso não está explícito naquele ponto. Está explícito em outro local. Mas naquele ponto especificamente não. Ali só fala o que não fazer. Porque dentre as várias possibilidades do que pode ser feito, é melhor dizer logo que não é para fazer, né? Vamos lá. Altruísmo. Gênesis 4, de 1 a 8. São as últimas palavras da primeira folha da Bíblia. Bom, e Adão conheceu a Eva, intimamente, relação sexual. E ela concebeu e teve Caim, e disse, concebi o homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era guardador de ovelhas, mas Caim cultivador da terra. E no passado do tempo conheceu Caim, e aconteceu que Caim trouxe o fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe a oferta ao Senhor, das primícias e a gordura do seu rebanho. O Senhor teve consideração pela oferta de Abel, que era o mais novo, mas pela de Caim não. E Caim ficou muito irado, e seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim, por que estás irado? Por que o teu semblante está caído? Se tu fizeste bem, se tu fazes bem, não serás aceito? Opa, teve algum problema aí, por isso que não foi aceito. Entendeu? Algum problema. E aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel e matou seu irmão. Do nada. Abel não fez nada com ele. Só foi porque ele fez o bem. O Senhor aceitou a oferta dele, de Abel. Caim não fez o bem. E o Senhor não aceitou a oferta de Caim. Por isso, ele foi lá e matou Abel. E o Senhor disse a Caim, onde está teu irmão? E ele disse, eu não sei, não sou guardador do meu irmão. E o Senhor disse, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Bom, se o altruísmo é o desprendimento do orgulho, do egoísmo, para você fazer algo em função do outro, beneficiando o outro. O oposto é o egoísmo, é a inveja. O oposto é a ambição. E foi o que aconteceu ali. O que aconteceu foi que Caim
Ele olhou e falou: meu irmão tem algo que eu não tenho. Espera aí que eu vou dar o jeito nele, ele vai ver o dele. E olhe que não tem nenhum relato de que Abel tinha feito algo para Caim. Aí você começa a enxergar algumas situações. Primeiro, ele não cuidou da vida dele. Ele não deu conta da vida dele. Ele foi dar conta da vida de Abel. Primeiro, antes disso, ele fez algo que desagradou ao Senhor. Por isso que o Senhor não aceitou a oferta dele. E aí Abel foi e fez tudo certinho. O Senhor aceitou a de Abel. E o problema é esse, que a gente sempre fica olhando para a grama do vizinho. Não importa se ela é mais verde, se não é, se isso, se aquilo. Não importa. Você tem que viver a sua vida. Dar conta de sua vida. E quando você for fazer algo pelo outro, que você se desprenda do orgulho, se desprenda da ambição e faça algo em função do outro, algo que beneficie o outro e não o inverso, se aproveitar do outro. Então, isso é o altruísmo, é o desprendimento do orgulho, o desprendimento da ambição para fazer algo em função do outro. O Senhor Jesus ele já dizia: maior é o que serve. Exatamente por conta dessa situação do altruísmo. Inclusive, antes mesmo disso, faz parte da personalidade de Deus, e você consegue perceber em todo esse processo, né, que nós registramos durante esses dias, que é o processo da criação. Tudo isso foi um processo de altruísmo. Foi Deus fazendo a nosso favor. Se ele criou tudo do jeito que ele criou, tudo perfeito, antes mesmo da criação do homem, depois ele foi e criou o homem, depois ele foi e criou a mulher para estar com o homem, tudo isso foi um processo de altruísmo. Foi ele querendo fazer para nos beneficiar. Tem um mosquito aqui, aberrando. Tem jeito não. Ele não está agindo com altruísmo comigo. Está se aproveitando de mim, egoísta. Entendeste a lógica da coisa? Porque a Bíblia, muitas vezes, ela traz o ensinamento nas entrelinhas, o ensinamento do que fazer. Nesse caso, por exemplo, ela traz um ensinamento de como não ser, do que não fazer. E não é tão explícito assim, tem que parar e tem que estudar e tem que pedir discernimento. Porque só fala que matou. Mas espera lá. O não matarás e matou, beleza, mas o que provocou isso? Aí você começa a estudar e você começa a perceber o que provocou. E o oposto é exatamente o que era para ser feito. Entendeu? Então você tem que encontrar isso, o que provocou, e fazer o espelhamento para descobrir o comportamento oposto. O altruísmo é o comportamento oposto do que houve ali. Na verdade, era para Caim ele passar a ter atitudes altruístas, atitudes de servidão, de servir aos outros, inclusive a seu irmão Abel. Deixar o orgulho de lado, deixar a ambição de lado, deixar toda a altivez de, assim, de querer ser melhor do que o outro. Corrigir os erros que ele tinha cometido, que fez com que a oferta dele não tenha sido aceita. E com isso, posteriormente, apresentar sua oferta com humildade. Não foi o que ele escolheu. Ele escolheu destruir o que estava bom, para que tudo ficasse no mesmo nível ruim que ele. E com isso ele conseguiu estar pior do que o que ele estava anteriormente. Aí, um aprendizado que nós temos.
Nós não podemos, em momento nenhum, nos nivelar por baixo. Ou seja, se estamos fazendo algo e falar assim, ah, mas também tem fulano de tal que está pior do que eu. No, 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 no. Se comparar não é uma boa solução. Entendeu? Não é. Se comparar com os outros. O que é que você tem que fazer? Analise se você está fazendo o melhor que você pode. Não mentindo para si, mas analisando o que é que você está fazendo. Tinha uma forma melhor de fazer? Tinha. Você não está fazendo melhor? Pronto. Simples assim. Entendeu? Então, analise e se melhore. Mas se autoanalise. Agora, se por acaso você quiser cometer o erro de se comparar com alguém, se compare com alguém que esteja no mesmo nível ou um pouco acima que você. Muito acima também não, senão você vai querer desistir. Mas o melhor mesmo é você não se comparar com ninguém. Entendeu? Não se compare. Analise qual é o ponto de melhoria e melhore. Entendeu? Hoje foi o 28º princípio do altruísmo, Gênesis 4, de 1 a 8. Com isso encerramos o ciclo dos 28 princípios. E aí nós temos, posteriormente, algumas etapas ainda para cumprir com relação a eles. E praticá-los diariamente. Eu acredito que são princípios que a gente vai sempre estar relembrando, estudando, para continuar a praticar. Porque se não estudar, pode esquecer. Tá bom? Um abraço e até mais.